Boa noite, porta-voz. Matheus Rodrigues, da TV Tudo bom, Matheus? Tudo jóia. Porta-voz, eu tenho algumas perguntas, porque o dia hoje foi um pouco conturbado. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, estava na agenda do presidente. Depois saiu da agenda, mas ainda ficou um rumor se ele teria vindo ou não. Ele veio, essa reunião foi remarcada, isso foi discutido por telefone? Não, houve uma incompatibilidade de agenda, até porque o presidente teve uma alteração da mesma ao longo da tarde e o encontro não se efetivou. Na reunião do PSL, a gente sabe dizer quais eram os presentes? A gente pediu para a SECOM e não conseguiu ainda a lista. Eu tenho aqui, um minuto, por favor. Dos parlamentares, ok? Luiz Felipe de Orleans Bragança, PSL de São Paulo. Bia Kisses, PSL do Distrito Federal. Luiz Lima, PSL do Rio de Janeiro. Bibo Nunes, PSL do Rio Grande do Sul. Quer que eu fale mais devagar? Está dando bem? Cris Tonieto, PSL do Rio de Janeiro. O Biratã Sanderson, PSL do Rio Grande do Sul. General Girão, PSL do Rio Grande do Norte. Hélio Lopes, PSL do Rio de Janeiro. Carlos Jordi, PSL do Rio de Janeiro. Alê Silva, PSL de Minas Gerais. Márcio Labre, PSL de São Paulo. Soraya Manato, PSL Espírito Santo. Giga Peixoto, PSL São Paulo. Aline Eleutias, PSL Paraná. E Júnior Amaral, PSL Minas Gerais. E além desses parlamentares, a gente sabe do ex-ministro... Os dados que eu tenho dos parlamentares, eventualmente pode ter tido alguma outra autoridade ou assessor, mas eu não disponho do nome aqui. Uhum. Sobre a situação atual do presidente com o partido, o senhor falou ontem que não tinha nenhum detalhe. De ontem para hoje, o senhor obteve algum detalhe? O presidente emitiu algum posicionamento que o senhor possa compartilhar? Porque eu conversei com ele há pouco e ele destacou que não pretende deixar o PSL, aliás, foi uma frase que eu já vocalizei inicialmente, de livre e espontânea vontade. Qualquer decisão nesse partido seria unilateral. Há pouco mesmo, na saída do Palácio, alguns de vocês tiveram a oportunidade de abordá-lo e ele reforçou esse posicionamento. O presidente reiterou que uma de suas premissas, e ele o fez de forma enfática, é a firmeza na defesa das bandeiras de campanha que a trouxeram ao Planalto, assim como a vários congressistas. Destacou ainda, abre aspas, o PSL deve ser um diferencial na política, fecha aspas. Então aqui nós conseguimos contextualizar e resumir todo o espectro da conversa que ele teve com os deputados e as ideias que ele me determinou passar a vocês. E aí uma última pergunta, como houve muito rumor com relação à agenda dos próximos dias, hoje voltou a circular, por exemplo, que o presidente vai a Aparecida no sábado, queria ver se a gente consegue, se o senhor não puder agora, pode ser em outro momento, assim, depois vamos do briefing. Lá, eu tenho... A agenda de hoje até o final de semana, porque ele viaja amanhã, vai para o Rio, enfim... Vamos lá. Amanhã nós viajamos para São Paulo. Na parte da manhã ele participará do BIF, almoçará no BIF. Na parte da tarde ele vai fazer uma visita a um órgão de imprensa em São Paulo. E à noite tem um jantar privado naquela cidade. Na sexta-feira pela manhã nós participaremos da formatura de conclusão do curso de formação de sargentos da Polícia Militar de São Paulo, e então nos deslocaremos para o Rio de Janeiro e posteriormente para Itaguaí, onde ocorrerá uma cerimônia de lançamento de mais uma das fases dos projetos referentes ao submarino da nossa Marinha Brasileira. Retorno a Brasília. No sábado há uma previsão, e essa previsão foi definida ainda ao longo do dia de hoje, do presidente ir à Aparecida, na parte da tarde, provavelmente em torno de 18 horas, em razão até de uma impossibilidade de que ele participe da cerimônia da Santa Irmã Dulce em Salvador no dia 20.
Então, o presidente, entendendo a importância de fazer-se presente nos eventos de fé católico, estará lá em Aparecida no próximo sábado à tarde. Amanhã? Amanhã o embarque para São Paulo é às 6 da manhã. É 6h45. 6h45. Obrigado. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Não, só para entender melhor, quando o senhor se refere ao pensamento do presidente no contexto dessa reunião com os parlamentares do PSL hoje, quando ele disse que não vai tomar essa saída, uma eventual saída não será unilateral. Isso significa dizer que ele não vai tomar a iniciativa de sair? Ele não tomará a decisão de sair do partido, ao menos no momento. Certo. O advogado, o ex-ministro Admar Gonzaga e a advogada Karina Cufa conversaram com jornalistas na saída da reunião. A própria advogada chegou a dizer que há uma série de desgastes nessa relação do presidente com o partido. Enfim, citou situações de dinâmica interna do partido. Essa mesma percepção também foi confirmada pelo doutor Admar Gonzaga. Minha pergunta dizendo ainda que o presidente está desconfortável nessa situação hoje, nessa relação com o partido. O presidente está desconfortável no PSL hoje por conta da dinâmica de funcionamento interna do partido? O que ele deseja do partido, e eu vou repetir, é que o partido seja uma referência nacional, baseado inclusive nos ditames que ele elencou ao longo da própria campanha. Então ele tem uma expectativa ainda de que haja mudanças na dinâmica do partido para que ele consiga permanecer na legenda. Ele deseja que o partido seja uma referência efetiva no âmbito da política nacional. O presidente, agora há pouco, na chegada ao Palácio do Alvorada, disse que ia sair para jantar. O senhor tem informação sobre isso? Não, não tenho. Boa noite, a Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Como vai, tudo bem? O senhor pode fazer um comentário, por favor, sobre essa decisão do TCU que confirmou a suspensão da campanha do pacote anticrime? Eu, assim, provavelmente como vocês, tomei conhecimento pela própria imprensa. Oficialmente nós não temos a decisão aqui no Palácio do Planalto. Então, melhor nós aguardarmos oficialmente essa decisão para então nos pronunciarmos. Embora o presidente já tenha iluminado a todos nós que acataria em totum qualquer que viesse a ser a decisão. Desculpe, porta-voz, vou só complementar que eu ia fazer a pergunta, minha colega fez antes. O presidente parece que foi jantar hoje com o ministro do TCU, não sei se o presidente do TCU... A agenda hoje à noite do presidente é privada. Boa noite, porta-voz, Manuela Albuquerque, no Metrópolis, tudo bom? Vou fazer uma pergunta, se o senhor tiver comentado já no início, peço desculpas, porque eu me atrasei um pouco devido à aparição do presidente. Eu queria mais detalhes da agenda do Moro com o Valeixo. Aconteceu? O presidente não adiantou a agenda. Ele teve sim um encontro com o ministro Moro e com o doutor Valeixo, não obstante não fez comentários sobre a mesma. Depois, será que a gente consegue mais informações sobre isso? Porque o Ministério também não passou. Se ele entender que é adequado abrir a agenda, eu terei a oportunidade de passar para vocês. Mas, no momento, a indicação dele é de que não falaremos sobre isso. Mas foi uma agenda reservada, é isso? Ele não quer comentar sobre esse encontro. Tá bom. Obrigado. O ministro, juntamente com o desembargador, trataram de assuntos referentes especificamente à Secretaria-Geral. Às 14 horas, o ministro Sérgio Moro, que é o ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, acompanhado pelo Dr. Maurício Leite Valeixo, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Especialmente neste tema, o presidente não comentou os assuntos comigo. Às 16 horas, reunião com parlamentares do PSL. E após a reunião, o presidente Bolsonaro destacou, abre aspas, não pretende deixar o PSL de livre e espontânea vontade, fecha aspas. Qualquer decisão nesse sentido será unilateral. O presidente reiterou, junto aos parlamentares, que uma de suas premissas
é a firmeza na defesa, abre aspas, das bandeiras de campanha, fecha aspas, que o trouxeram para o Planalto e a muitos ao Congresso. Destacou ainda, abre aspas, o PSL deve ser um diferencial na política, fecha aspas. Assuntos do Ministério das Minas e Energia. O governo abre, a partir de amanhã, temporada de leilões de petróleo e gás com a 16ª rodada de licitações. Este certame, conduzido pelo Ministério das Minas e Energia e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, ofertará 36 blocos para a exploração e produção. O planejamento do Ministério contempla 3 leilões para 2019 e o processo encerrará com o mega leilão da seção onerosa do pré-sal previsto para ocorrer no início de novembro. O objetivo desta rodada é explorar o potencial das áreas das bacias de Campos e Santos que estão fora do polígono do pré-sal, nas quais serão oferecidos 24 blocos considerados de elevado potencial. Visa atrair também investimentos para as bacias de Pernambuco, Paraíba, Jacuípe e Camamu-Almada, onde há pouca atividade exploratória, com um total de 12 blocos em oferta. O montante ofertado totaliza mais de 29 mil quilômetros quadrados de área. O leilão de amanhã oferecerá os blocos no modelo de concessão, no qual as empresas ou consórcios vencedores são definidos por 2 critérios: bônus de assinatura 80% e programa exploratório mínimo, PEM, 20%, propostas pelas licitantes. Ao todo, 17 empresas nacionais e internacionais estão inscritas para essa 16ª rodada. Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Nos próximos 2 dias, 10 e 11 de outubro, acontece em São Paulo a 3ª edição do Fórum de Investimentos Brasil 2019, cuja sigla em inglês é BIF. O presidente participará da abertura, que contará com diversas autoridades dos setores público e privado. O evento vai apresentar a grandes investidores estrangeiros as oportunidades de negócios em setores estratégicos da economia brasileira, como infraestrutura, energia, agronegócio, tecnologia e inovação. Organizado pelo governo brasileiro, por meio da Apex, do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o Fórum é o maior evento voltado à atração de investimentos na América Latina. Mais de 2.200 participantes de 64 países e de 37 setores da economia já confirmaram presença no evento, entre eles mais de 20 CEOs de grandes empresas e outros executivos, formadores de opinião, representantes de alto escalão do governo, investidores estrangeiros e empresários brasileiros. Atualmente, o Brasil é o 7º maior destino de investimentos estrangeiros diretos do mundo, com mais de 40% do total de fluxo de investimentos para a América Latina. Em 2018, o Brasil recebeu 5,7 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. Este ano, a expectativa do governo é alvissareira, em função da instalação de novas fábricas e plantas produtivas, dos leilões de concessões de portos e aeroportos e ainda pela previsão de grandes leilões nas áreas de petróleo e gás e energia.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os comitês estaduais do Agro-Nordeste, plano de ação lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, começaram a ser instalados nesta data. Os comitês são integrados por representantes do Ministério, das entidades vinculadas e das instituições parceiras, como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o Banco do Nordeste, BNB, e o Banco do Brasil. Essas estruturas irão fazer os levantamentos necessários para a definição dos projetos que serão desenvolvidos em cada um dos 12 territórios prioritários dos 9 estados do Nordeste, além de Minas Gerais. O primeiro comitê estadual foi implantado hoje em João Pessoa, na Paraíba. Ainda nesta semana serão instalados os comitês estaduais em Natal, Rio Grande do Norte, e em Fortaleza, no Ceará. O plano tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e social sustentável do meio rural da região. No biênio 2019-2020, 230 municípios serão contemplados com ações concentradas do programa.